Beleza, pessoal? O último bloco teórico aqui de aula sobre o CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Então, nos blocos anteriores, nós falávamos aí sobre esses indicadores de desvalorização que estão aparecendo aí na telinha. Então, nós vamos resumir por meio de uma tabelinha quais são esses indicadores de desvalorização. Como que isso aí é cobrado em prova? Cara, às vezes ele te pede lá, assinale a opção, é um indicador, ou uma assertiva, é um indicador, uma fonte externa de desvalorização, tal, é uma fonte interna. Você precisa memorizar? Vamos ver a lógica, deixa eu ampliar aí para você. Vamos ver a lógica desses indicadores de desvalorização. Então, o primeiro ponto é você saber que nós temos fontes externas e fontes internas. Tá? O que são fontes internas? Há indicações observáveis de que o valor do ativo diminui significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso normal. Então, esse aí é um indicativo, uma fonte externa. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade, ocorrer ou ocorrerão, no ambiente tecnológico. Olha aqui, galera. Deixa eu riscar aqui a parada. Olha aqui, ambiente tecnológico, mercado, econômico, legal, tudo que é externo. Né? Então não precisa memorizar, se aparecer lá você vai se ligar, pô, isso aqui é uma fonte externa. Né? Vamos já vendo aqui as fontes internas. Evidência disponível de obsolescência ou dano físico de um ativo. Pô, dano físico é algo interno, né? Obsolescência. Isso aí é algo que internamente a entidade ela não precisa, ela já consegue visualizar, né? Então, essa parada aqui, fonte interna. Olha aqui, ó, indicações observáveis de que o valor, aqui tem implícito, né? Valor de mercado do ativo diminuiu significativamente. Então, nesse contexto aí, o valor de mercado poderia aqui ser mais claro nesse sentido. O valor de mercado diminuiu significativamente, então é externo também. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorrerão na extensão pela qual ou na maneira da qual um ativo é ou será utilizado. É ou será utilizado. Então, quando ele se torna, aqui tem um asterisco, a norma fala assim, ó, quando ele se torna inativo, quando ele se torna ocioso, né? Inativo, ocioso, ou tem um plano de descontinuidade, Então vejam, meus queridos, que é tudo o que? Interno. Como ele é utilizado, quem determina é quem? E a gente vai para a definição definição do ativo. Ativo é um recurso controlado no presente. Então, se a entidade ela controla, não é o mercado que vai controlar, tá bom? Então, a forma como ela utiliza é algo interno. Vocês estão percebendo que não precisa memorizar essa parada aqui? É só você entender a essência que se aparecer na prova, você vai raciocinar. Caramba, velho, é externo. Então tem que envolver aqui fora da entidade. Agora, inatividade, ocioso, obsolescência, tudo interno por enquanto. Eu não vi necessidade nenhuma de memorizar, não é mesmo? Necessidade nenhuma de memorizar essa parada. Vamos para as próximas? Vamos lá, então. Fontes externas. As taxas de juros de mercado ou outras taxas aumentaram. Olha aqui, galera, mercado. Taxa de juros do mercado aumentaram. Nem precisa mais ler mais nada, né? O valor contábil do PL da entidade é maior do que o valor de suas... Olha aqui, mercado. Pô, cara, falou mercado, já era. E aqui, implicitamente, né? O valor do mercado diminui significativamente. Então é isso, cara. Fontes externas, põe em mercado, cara. E já era. Olha aqui, ó. Mercado. Fontes externas. Evidência disponível de relatório interno. Nossa senhora. Até uns pardais aí do seu município. Ou para quem mora aqui na região sul, até os quero-queros. Vão acertar uma questão se aparecer aqui perguntando se é interno ou não.
Tá bom? Evidência disponível em relatório interno que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado. Isso é interno e externo. Oh, meu Deus do céu. Nunca foi tão fácil. Tá bom? Vamos lá, fechando essa parte de indicadores. Se houver indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização, isso pode indicar que a vida útil remanescente, o método de depreciação, amortização, exaustão ou o valor residual para o ativo necessitem ser revisados e ajustados em consonância com os pronunciamentos aplicáveis, mesmo que nenhuma perda por desvalorização seja reconhecida para o ativo. Vamos lá. Olha que legal isso aqui, cara. O que é o teste de recuperabilidade? Vamos conseguir entender isso aqui? É muito fácil. Teste de recuperabilidade. Você já sabe, mas não costuma lembrar, mesmo sendo um detonador audaz de CPCs, que o teste de recuperabilidade é confronto entre valor contábil e valor recuperável. Beleza. Show de bola, né? Destruindo isso aí, sem problemas. Tá bom. E aí, nós vimos lá na periodicidade que o teste de recuperabilidade, sempre que tiver um indicador de desvalorização, nós vamos testar essa parada, né? Ao final de cada período de reporte para os ativos em gerais e alguns ativos intangíveis, no mínimo anualmente. Estudamos essa parada, tá bom. O indicador de desvalorização não significa que o valor contábil está maior que o valor recuperável. Ele significa que tem que realizar o teste de recuperabilidade. Mas beleza, então teve um indicador aqui de desvalorização, vamos imaginar que há uma evidência aqui de dano físico do ativo. Beleza. E aí eles vão testar essa parada. E aí o valor recuperável deu 100, teve indicador dano físico. Dano físico aqui. Acompanha o raciocínio. E aqui é 100 e o valor contábil está 90. Nesse caso não há perda. Não há perda, porque o valor recuperável está maior que 90. Então, mesmo que nenhuma perda seja reconhecida, esse caso aqui, se houver indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização, isso pode indicar que a vida útil, né, o método de depreciação, eles precisam ser revisados. Por que isso? Porque a vida útil, ela pode ter sofrido aí uma diferença. Então aqui, ó, teve um dano físico. Olha que louco, cara. Tá percebendo? Não precisa estar memorizando a parada. Olha aí, você tinha um veículo lá, beleza, teve um dano físico. Pô, o veículo teria vida útil, né? Você aí, beleza, a empresa lá, teria vida útil de 10 anos. Só que, cara, com aquele dano físico ali, já era. A parada vai durar 7 anos, 5 anos. Então, o que precisa ser feito? Revisar a vida útil do negócio, tá bom? Mas todo veículo tem vida útil de 10... não interessa. Essência sobre a forma, tá lá no CPC 00. Se na essência a empresa já sabe que a vida útil da parada é de 5 anos, porque teve lá um dano, ela vai precisar revisar essa parada aí. Então, o indicador de desvalorização vai indicar essa perspectiva aqui, mesmo que nenhuma perda de desvalorização seja reconhecida. No frigir dos ovos, o examinador vai colocar isso aqui e daí vai dizer que somente, né, se tiver contabilizado uma perda. Mas é mesmo que nenhuma perda, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Basicamente é isso, tá bom? Não precisa memorizar, você vai ser feliz nessa parada. Reversão da perda. Vambora, reversão da perda. O que significa reversão da perda? Eu tinha dado um spoiler aí no vídeo anterior, né? Então nós temos lá num exercício, foi feita a perda e depois no segundo exercício, então digamos aí, a economia estava uma bosta, o mercado lá, então a indicação forte, né, de aquele ativo lá sofreu uma desvalorização, né? Vamos imaginar um imóvel aí da sua cidade. Pô, cara, tava ruim a economia, os imóveis, ninguém quer comprar, baixou aquilo ali, e a empresa lá tinha vários imóveis, ela já era, vai precisar reduzir o valor recuperável para evidenciar lá no ativo imobilizado, beleza? Tranquilaço, isso aí é exercício X1. Aí chega o exercício X2 e o que acontece? Cara, onde tava esse imóvel aí, a economia aqueceu, abriram um shopping lá, ou asfaltaram a rua, melhorou o acesso,
caramba, velho, o que tinha sido computado de perda agora mudou a situação. E aí, obviamente, o que vai acontecer? O objetivo da demonstração contábil é fornecer informação que seja útil ao usuário. Então, se ela está com um valor lá errado, cara, o valor de mercado está outro lá, precisa ser realizado aí, essa nova perspectiva precisa ser evidenciada, tá bom? E aí entra esse instituto aí da reversão da perda. Então, o exercício X1 tinha uma realidade, no exercício X2 foi realizado aí uma nova sistemática, tá bom? E aí nós temos, resumindo a parada, que reverter o negócio. Então, nós tínhamos lá um valor contábil de 100, beleza, e o valor recuperável era de 80 no exercício X1. Então, computei uma perda de 20, tá? Vamos colocar aqui em números, depois a gente lê isso aí. Nós tínhamos lá o exercício X1. Então, valor contábil de 100, valor recuperável de 80. Então, computei uma perda de 20. Tá? Beleza. Aí virou a parada, X2, bombou o shopping aí, imagine esse exemplo. E aí, o que aconteceu? Caramba, agora o valor recuperável é de... Vamos colocar aqui... Beleza, então aqui o novo valor contábil, ele era 100, você diminuiu 20, agora o novo valor contábil está 80. Confere? E aí vamos colocar que o valor recuperável agora é de 110. Bombou aí a parada com o shopping. Olha que louco. Aí efetuou aqui o confronto e você verificou. Opa, por isso que ela fala, né? Você vai identificar aqui. Nesse caso, não há perda. Tá, beleza. E aí, lembra lá do spoiler que eu falei? Verificar se tinha perda anterior reconhecida. Então, esses 20 aqui é uma perda anterior reconhecida. Não há perda no exercício X2, né, a ser reconhecido. E aí a gente põe lá, ó, tem que verificar perdas anteriores. Olha que legal. Perdas anteriores. Não é mesmo? Verificar perdas anteriores. Nesse caso, eu tinha uma perda de 20. Agora, o que a norma fala é o seguinte, que tem um limite desse negócio. Não significa aqui que eu vou reverter 30. Não, é limitado nas perdas anteriores. Esse valor aqui, ele não pode agora, é 110? Não. Aí entra a prudência de novo. Ele não pode, é limitado o valor inicial aqui, líquido da despesa anterior, beleza? Lembrando que isso aqui é o valor líquido anterior reconhecido. Então, não posso aumentar em exercício posterior o que já estava lá líquido de depreciação em exercício anterior, tá bom? Então, nesse caso aqui, não vai ser 30 na parada. É limitado a perda. Então, aqui eu vou ter uma reversão de 20. Agora vamos ler esse negócio aí. A reversão de perda por desoneração de um ativo, exceto goodwill, deve ser reconhecida imediatamente no resultado do período. Vai ser reconhecida essa reversão como uma receita. Essa receita, então, o lançamento é inverso. Você vai aumentar o ativo, tá bom? E você vai creditar essa receita. Outras receitas lá na DRE. Show? Então a reversão vai ser reconhecida imediatamente no resultado. A menos que o ativo esteja registrado por valor reavaliado, aquela bicheira lá da reavaliação, de acordo com outro pronunciamento, que atualmente é uma situação que não ocorre na prática, que foi o que eu falei lá, a legislação brasileira não permite. Tá? Beleza, então se for reavaliado, você já sabe que daí vai aumentar lá na reavaliação, não vai para resultado. Tá bom? Então é isso. Tem essa exceçãozinha aqui, essa reversão ela sempre vai ocorrer, exceto para goodwill. E aí eu explico lá, cara, mas assim, eu explico lá, o CPC explica e no livro eletrônico eu explico um pouco. Tem 2 tipos de ágio e aí é uma grande farofa. Se você ler, eu coloco lá no livro eletrônico o texto do pronunciamento. Cara, é surreal, ninguém entende aquilo lá. Eu até coloco lá. Provavelmente alguma coisa assim no livro eletrônico. Você não entendeu porra nenhuma. Mas fica na paz. Aí eu detalho um pouco, eu explico
um pouco sobre essa parada aqui. Mas no frigir aí da parada, você precisa saber que não se aplica o goodwill e tá tudo certo, você vai acertar a questão. O porquê disso não vai ser cobrado na sua prova, tá bom? E a lógica, para quem gosta da lógica, eu explico no livro eletrônico aqui, senão vou ficar 10 minutos para tentar e talvez não consiga. É melhor você ler essa parada aí. A reversão é isso aí, né? Então você vai debitar lá a conta, né, que antes foi redutora do ativo, então o ativo vai aumentar, e aí a reversão, uma receita lá no resultado, reversão de perda por desvalorização, tá bom? Show de bola! Então você dá baixa no saldo daquela continha redutora, isso aqui vai aumentar o ativo, e isso aqui vai impactar positivamente o resultado. E aí a situação líquida vai ser aumentada, né, quando esse resultado for transferido lá para o balanço patrimonial. Show de bola! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Questãozinha de prova aí. A respeito da mensuração de ativos e da aplicação dos seus respectivos procedimentos patrimoniais, julgue o item que se segue. A reversão da perda por irrecuperabilidade, esse é outro nome aí, ó, perda por irrecuperabilidade. A reversão da perda por irrecuperabilidade de ativos deve ser reconhecida em contas de patrimônio líquido, em razão da sua natureza. Errado. Né? Reversão por perda de valorização do ativo, exceto o goodwill, vai ser reconhecido no resultado. Bem simples, viu, galera? No resultado. Então, tá errado esse itemzinho aqui. Tranquilaço? Então, a perda por desvalorização reconhecida para o ágio não deve ser revertida. Só falou aí, ágio por expectativa futura, goodwill, não há que se falar em reversão, tá bom? Beleza. E aí aqui tá o resumo, porque essa perspectiva que eu abordei aqui é para o ativo individual, a regra geral. Eu nem entrei no mérito da exceção da unidade geradora de caixa, porque segue a mesma lógica, galera. A única diferença é que é proporcional. Então vamos lá, ativo individual, regra geral, reversão da perda, resultado. Quando nós temos aí um ativo individual ou nós temos uma unidade geradora de caixa. Então é tipo vários ativos, bem grosso modo, que daí juntos, então um isolado aqui ele não ia conseguir gerar os futuros benefícios econômicos. Só que ao serem agregados, e aí a norma fala que isso é uma unidade geradora de caixa. São vários ativos individuais que unidos ali, aí sim vão gerar caixa, vão gerar benefícios econômicos, tá bom? Então qual é o detalhe aqui da reversão? De perda deve ser reconhecido proporcionalmente ao valor contábil dos ativos, tá? Imediatamente também no resultado. Então a diferença da unidade geradora de caixa que daí deve ser proporcionalmente aqui, porque daí tem esse contexto que é mais de um ativo, que se une, enfim, tá bom? Beleza. E o goodwill, a perda por desvalorização, não deve ser revertida em período subsequente. Cara, aí tá o resumo de tudo que, sabendo essa parada aí, você destrói todas as questões envolvendo reversão, né? Numa perspectiva teórica como essa, tá bom? E aí as questões mais complexas envolvem um pouco de cálculo, que é aquela parada que eu expliquei lá naquela questãozinha que pode ser explorada aí. Você precisa ver lá se teve reversão ou não. E aí é aquele exemplo numérico ali que eu dei, bem simples, do 180, que depois virou 110 e não pode reverter 30, pode reverter 20, tá bom? E aí, resolvendo as questões, você vai conseguir se ligar, né, essa parada aí. Fechado, meus queridos? Show de bola? Só verificar aqui se é isso mesmo. E a gente fecha com divulgação. Isso aqui, cara, isso vale para qualquer pronunciamento. Divulgação praticamente não vem sendo explorada em prova. Então a gente faz uma leitura conjunta aqui, 1 minuto e já eras, né? Porque o que acontece? Sempre quando aparece essa questão de divulgação, isso aí é o que deve ser colocado lá em notas explicativas. São informações que sejam relevantes, aí cada pronunciamento ele vai colocar essa parte da divulgação. Mas o bacana, porque é memorização pura aqui, não vem sendo cobrado em prova. Então a gente faz uma leitura ali, beleza, e você visualiza, realmente isso aqui faz sentido constar em nota explicativa.
Vamos lá, então. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada classe de ativos. Montante das perdas por desvalorização, reconhecidos no resultado, a linha da demonstração, beleza, o montante das reversões. Então, as perdas e as reversões de perdas, tá? O montante dos ativos reavaliados, então ele quer que você coloque aí perda dos ativos normais, individuais, que segue lá o fluxo normal, e dos ativos reavaliados, tá? Beleza. Além disso, o montante das reversões das perdas por desvalorização de ativos reavaliados, reconhecidos e outros resultados abrangentes. Então, perdas dos reavaliados, reversões dos reavaliados. Olha que simples. Perdas dos normais, reversões dos normais, perdas dos reavaliados, reversões dos reavaliados. E tá tudo certo. Então é isso, fechamos aqui. Muito obrigado, fechamos CPC 01. @Prof. Gilmar Possati, siga lá, e também o canal Contabilizando, temos dicas lá dos pronunciamentos, o canal do conhecimento contábil. Fechamos aqui mais um CPC 01, a parte teórica, e aí agora é a hora de você resolver aí as questõezinhas propostas no nosso livro eletrônico. Forte abraço, bons estudos e até mais, valeu!